Eu tenho consagrado a minha vida a Deus. E tenho feito isso porque Deus me deu uma missão. E a missão é de cuidar daqueles que sofrem. E sei que para fazer isso, eu só consigo através do poder de Deus. E a minha consagração a Deus tem trazido a direção de Deus para a vida daqueles que me procuram, para a vida daqueles que vêm ao meu encontro. Quando uma pessoa chega no santuário e ela dá início à corrente de batalha espiritual, à corrente de libertação, eu faço questão de abrir uma agenda, atender aquela pessoa, para ajudá-la. E a primeira coisa que eu faço é buscar de Deus o que está atrás daquele sofrimento. O diagnóstico espiritual da causa daquele sofrimento em que a pessoa está vivendo. E graças a Deus, desta forma, eu tenho conseguido ajudar centenas e centenas de pessoas. Dentro do programa Madrugada de Oração, nós vamos agora ao quadro A Hora do Milagre. Eu fui procurado por um homem, e esse homem estava vivendo nas ruas. Veja bem, ele tinha a casa dele, a casa era uma casa boa, tinha família, mas a vontade de viver nas ruas era muito grande. E ele passava muito mais tempo nas ruas do que na sua casa. Chegava a dormir fora. Infelizmente, tinha vício de drogas. Mas aquele homem, querendo sair daquela situação, assistiu o programa. Me viu pela televisão e veio ao meu encontro. E quando ele chegou no santuário, ele disse: bispo, eu não sei o que acontece comigo. Eu não tenho vontade de ficar em casa, eu não tenho vontade de viver na minha casa, eu não tenho vontade de estar com a minha família, a minha vontade é só de viver na rua. Só de viver na rua. Aquele homem estava totalmente perdido, sem saber o que fazer da vida dele. Quando eu busquei pelo Espírito de Deus a revelação daquilo que estava atrás daquele sofrimento, Deus começou a me mostrar uma mulher. E fui falando para ele a forma que a mulher era, as características dela. Quando eu terminei de falar, aquele homem disse: é minha ex-mulher. Eu disse: pois bem, ela colocou o seu nome dentro de uma batata podre. Essa batata com o seu nome dentro foi oferecida a uma entidade de esquerda, na verdade um trabalho de ebó. Foi oferecido ao Exu Mulambo, porque a sua ex-mulher sofreu muito nas suas mãos e disse que você pagaria tudo o que fez com ela. Quando eu terminei de falar, aquele homem começou a chorar. Começou a chorar porque o sofrimento dele era muito grande. Começou a chorar e disse: é verdade, eu fiz muito mal para ela. Mas eu não quero viver assim, bispo. Eu preciso vencer tudo isso. E falei: só depende de você. Falei para aquele homem: só depende de você. E perguntei: você está disposto a lutar por essa libertação? Está disposto a batalhar por esta libertação? Porque só luta por algo quem necessita. Uma pessoa, para vir ao santuário, ela vem porque ela necessita, ela vem porque está sofrendo, ela vem porque não aguenta mais a vida que está levando.
É impressionante, mas todos falam. O santuário é a última porta que a pessoa bate, e é. Porque graças a Deus, a pessoa chega no santuário e Deus muda a história da vida dela. Ele disse: bispo, eu preciso. Orientei aquele moço o que ele tinha que fazer, ele seguiu toda a orientação. E graças a Deus hoje ele vive bem em casa, vive com a sua família, não está casado, não está com nenhuma mulher, mas hoje ele tem vontade de estar em casa com a família que ele vive. Mora com a mãe, com irmãos, e ele hoje vive em paz, não tem mais nenhum vício, porque aquele mal que o acompanhava foi arrancado do caminho dele. Assim como Deus fez na vida desse homem, pode e vai fazer também na sua vida. Pode e vai fazer também na sua vida. Você vai acompanhar comigo agora um depoimento de fé muito forte. E durante toda a programação, você vai ver aqui o endereço dos nossos santuários para que você possa dar início a esta corrente de batalha espiritual. O casal que você vai assistir aqui agora chegou no santuário sofrendo muito. O casal vivia em brigas, pé de guerra, também estava quase se separando. Chegou no santuário desempregado, o marido desempregado. Ela estava vivendo também muitas lutas dentro de casa com o filho no vício. Eles vieram para o santuário com a vida toda destruída. Mas graças a Deus, eu tive a oportunidade de ajudá-los. E você vai ouvir agora eles contando, a Madalena contando, o filho foi liberto, o filho vivia nas ruas, bebia muito, caía pelos cantos, não conseguia parar em emprego nenhum, até porque o vício não deixava. O Antônio Honorato estava desempregado, Deus abriu a porta do emprego, 15 anos ele vivendo desta forma, desempregado, vivendo de bicos, mas graças a Deus as portas se abriram, ele alcançou emprego, ela, a Madalena, foi curada de um câncer que tinha no seio. Olha, o que Deus tem feito no santuário em favor daqueles que têm tomado atitude de fé é muito forte. Acompanhe comigo agora o depoimento de fé da Madalena e o seu esposo. Paz e luz para você, eu estou aqui diretamente do Santuário de Campinas e agora eu vou conversar com o casal que vai hoje nos contar os milagres que receberam de Deus aqui no santuário. Primeiramente, qual é o nome de vocês? Madalena Maria de Jesus. E o do senhor? Antônio Honório Pinheiro. De qual cidade vocês são? Sou de Porteirinha, Minas Gerais. Moro aqui há 20 anos. Então vamos com a dona Madalena que vai contar aqui primeiro. Qual foi o milagre que a senhora alcançou através do santuário? O meu filho, ele bebia muito. Então eu chegava aqui, eu chorava, sabe? Então eu tinha tristeza quando ele chegava, porque ele chegava caindo, sabe? Eu não aguentava ver aquilo do meu filho. E hoje o meu filho está liberto. O meu filho, hoje o salário dele subiu, graças a Deus, porque ele recebia um salário que a gente tinha que estar ajudando. Mas hoje, aí a semana passada ele recebeu um propósito, que o salário dele subiu e coisas boas vai vir mais para frente para ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Madalena, quanto tempo o filho da senhora ficou escravo do vício da bebida, nessa situação delicada na área financeira? Quanto tempo durou essa luta de vocês? O meu filho, ele ficou uns 5 anos assim, bebendo. 5 anos? 5 anos. E durante esses 5 anos, era a senhora chegar em casa, ver ele caído, ele chegava tarde em casa? Chegava. Tinha vez que ele saía num dia, chegava no outro. E o sofrimento era grande? O sofrimento era grande, eu não conseguia dormir, eu ligava para ele, ele não atendia o celular, sabe? E foi muita tristeza para mim. Só que agora, eu agradeço a Deus, o santuário, que graças a Deus, agora eu estou feliz com meu filho. E a senhora sacrificou no altar? Sacrifiquei e tive o retorno. Glória a Deus. E agora a gente vai conversar com o Antônio, que também tem testemunho para contar. Qual foi a graça que o senhor recebeu? Olha, quando a gente chegou aqui igual
tipo, uma mão na frente e outra atrás, porque a gente não tinha dinheiro nem para pagar a passagem, a gente tinha que um vir num carro, o outro vir no outro, para a gente concluir uma passagem só. Mas graças a Deus que quando o bispo falou no sacrifício, ele falou, é um sacrifício doído, mas esse sacrifício vai gerar um milagre. E a gente sacrificou ele, e eu fiquei durante o tempo desempregado. Aí quando eu cheguei aqui desempregado, aí logo eu arrumei um emprego, e Deus tem prosperado muito nesse meu emprego, estou lá nesse emprego, e o meu salário tem dado um retorno através dos nossos sacrifícios que a gente faz aqui. E quando o senhor chegou aqui, há quanto tempo vocês estavam nessa situação e o senhor estava desempregado? Olha, há 15 anos para trás, a minha vida já era um pouco devassada, porque o que eu começava não terminava. E quando começava, alguma coisa destruía que não deixava ir para frente. Então, era um mês eu trabalhava de pedreiro, 2 eu trabalhava de motorista, 3 eu ficava desempregado. Era bicos, né? Isso, tipo bico. Quando eu arrumava um emprego, registrava 6 meses, durava 5 meses, no 6 já ia ser mandado embora, ou tinha que sair, não tinha aquela condição de manter, de administrar, igual o apóstolo falou, o emprego da gente. Então, essa situação aí ficou muito complicada para mim durante esses 15 anos que eu vivi nessa lida difícil. Olha só, eu fico imaginando o sofrimento desse casal, porque primeiro, na área financeira já não estava bom. Aí ajuntou o fato do filho ser viciado na bebida, e eu imagino que era um sofrimento muito grande para vocês. Mas graças a Deus vocês sacrificaram no altar e hoje o resultado veio. Sim, aqui o sacrifício que a gente faz não é perdido. Aqui não cai por terra não, aqui a gente faz o sacrifício, mas Deus levanta ele. Deus mostra pra gente que o sacrifício gera um milagre mesmo. Valeu a pena o senhor ter sacrificado? Sim, com certeza valeu. Valeu a pena a senhora ter sacrificado? Valeu. E tem outro testemunho para mim dar. O ano passado eu fui no Monte Manaim. Eu fiquei 2 anos na Unicamp fazendo tratamento do seio. Então eu não podia deitar de barriga para baixo, porque sempre eu gosto de deitar de burso, né? Eu não conseguia deitar. Aí eu levantava da cama em tiriça, que eu não podia nem espichar o corpo assim, deformação no meu seio. Eu fui no Monte Manaim, fiz os mergulhos, graças a Deus, hoje eu posso dormir a noite inteira de barriga para baixo, que eu não sinto. Glória a Deus, foi curado. Graças a Deus. Graças a Deus. Como a gente viu, valeu a pena vocês terem sacrificado vindo ao santuário. E qual é a dica que o senhor, a senhora tem a dar às pessoas que estão te acompanhando? Eu dou essa informação por mim, para as pessoas que estão aí passando por dificuldade, que não tem um rumo na vida, que sofre e acha que 500 ou 1.000 reais no bolso dele resolve o problema. Amanhã ou depois pode até ser morto, muitas das vezes com 500 reais no bolso, porque o bandido pode até matar ele por causa desses 500. Então, se ele tem dúvida do que ele tem e passa da dificuldade, venha até o santuário, que o bispo vai informar ele o que ele tem que fazer, ele vai ver que o resultado vem. Glória a Deus, está aí para você mais um milagre, não, vários milagres alcançados através do Santuário de Campinas. Paz e luz para você. Ele não falha, meu Deus não falha, meu Deus é vivo, Ele não falha. O resultado na vida das pessoas é que nos alegra o coração. A mudança da vida daqueles que me procuram é que me deixa feliz. Não tem nada melhor do que ver aqueles que chegam no santuário muitas vezes de cabeça baixa, vivendo tristezas na vida, e em pouco tempo esta pessoa está testemunhando a glória de Deus, como esse casal que nos contou agora. Assim como Deus mudou a história da vida deles, Deus vai mudar também a história da sua vida. Você que está me assistindo, que está me acompanhando e não aguenta mais esse sofrimento, não aguenta mais viver assim, está na hora, meu irmão, minha irmã, está na hora de você dar um basta em tudo isso, dizer chega para tudo isso.
Só que você não vai fazer isso falando apenas. Você vai conseguir fazer isso tomando uma atitude de fé. Sexta-feira eu estarei em 4 horários. 4 horários, 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e também às 7 horas da noite, na rua 11 de agosto, número 303, centro da cidade de Campinas, na mesma rua do Hospital Vera Cruz. Meu WhatsApp 199-9999-2086. Sexta-feira estarei no Santuário de Campinas e quarta-feira eu estarei no Santuário de Piracicaba. Eu estou realizando toda quarta-feira a corrente de batalha espiritual também na cidade de Piracicaba em 3 horários. 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite. Você que é da cidade de Piracicaba ou mora próximo à cidade de Piracicaba, você vai ter a oportunidade de dar início a esta corrente que tem mudado a história da vida de milhares e milhares de pessoas. Rua Boa Morte, número 1954, centro da cidade de Piracicaba. Eu estarei levando você a ter o resultado de Deus através desta corrente de batalha espiritual. Meu nome, você nunca mais vai esquecer, Miguel Arcanjo.